Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura da palavra. Desculpa a demora, desculpa passar tanto tempo, né? Tive que reformatar meu celular e não tô conseguindo baixar o vídeo mais no Facebook. E agora eu tenho que fazer o vídeo normal no meu celular e aí passar assim pro nosso canal no YouTube. Nosso canal tem mais de 3 anos já lá no YouTube. O nome do canal é Ranildes Barros. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. O nosso canal é da leitura da Bíblia, tá bom? Então, se você tem curiosidade de ler, não consegue ler, não tem a constância, a gente está aí para ajudar. Então, nosso canal, vá lá, se inscreva e vamos ler a Bíblia juntos, tá bom? José interpreta os sonhos do faraó. Nós paramos no 40, hoje nós vamos ler Gênesis 41. Então, para você ver que um servo de Deus, tinha sido preso, né? Vamos relembrar um pouquinho. E aí ele foi chamado para revelar o sonho que Faraó tinha tido. Vamos lá ler juntos. Ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saiu do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. 5. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo agora, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na cadeia do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada um tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. O Faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém conseguiu interpretar, mas ouvi falar que você é capaz de interpretá-lo. 16. Respondeu-lhe José. Estamos lendo Gênesis 41. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saí do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias e tão de toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas.
e tinha aparecido primeiro. 21. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. 22. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereais cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. 25. O faraó teve um único sonho, disse José. Foi a continuação, né? Acontece com a gente às vezes. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. E é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de Faraó será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. É verdade, né? Um pastor falou pra gente. A gente costuma guardar mais as coisas ruins do que as boas, né? Interessante isso. 33. Procure agora, o faraó, um homem criterioso e sábio e ponha no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Ou seja, começar a estocar, né? 35. Eles deverão recolher o que puder nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo, que sob o controle de Faraó serão armazenados nas cidades. 36. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Né? José já estava dando até aqui um direcionamento para Faraó. José no governo do Egito. Mas olha como Deus age, né? Você lembra, né, dessa história? Os irmãos dele armaram, com ciúme dele, né, do pai, armaram para que ele fosse e venderam ele, né? E José era um homem de Deus. E aí armaram isso, mas tudo com consentimento do Senhor. Abrindo parênteses, tá, gente? Parei a leitura aqui. Por quê? Porque tudo na nossa vida, por mais pior que pareça, o que aconteça, Deus está no controle. Meu Deus, como eu tenho vivido isso. Quando tudo desmorona ao seu redor, é difícil crer. Mas eu tenho aprendido, creia, Deus está no controle. E tudo tem um porquê. Cada sofrimento que você passa, injustiça, como José passou, veja lá os outros vídeos anteriores, né? Para você ver o que José passou até chegar aqui, onde ele vai ter êxito. Você vai ver, agora tudo vai mudar. Mas ele passou por momentos muito ruins, calúnias, sofrimentos, né? E será que José não pensou, será que Deus está comigo? Será que ele teve dúvida? A gente, como ser humano, tende a ter, mas todas as histórias que estão na Bíblia, elas são essenciais. Por mais simples que seja, se ela está registrada, é porque algo ela tem a nos ensinar. E José, a história de José foi uma dessas, né?
Ele desde pequeno ele já era escolhido, né? Deus já tinha dado um sonho para ele que ele ia. E aí ninguém quis acreditar, mas na hora certa Deus agiu. Então fica para você e para mim, quando eu vou acabar a leitura aqui, que por mais que esteja tudo desmoronando ao nosso redor, creia, tudo está sob o controle de Deus. E no momento certo Deus vai agir. Como ele agiu aqui, que a gente vai ver com José. Olha aí, o plano pareceu bom para Faraó e todos os seus conselheiros. Por isso, o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, a Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha aí a história mudando. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Olha aí Deus agindo na hora certa e fazendo do seu servo fiel aquilo que apraz ao coração do Senhor. 41. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Olha aí. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. 43. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho, abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Deus é maravilhoso. Disse ainda a Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Ou seja, tudo José estava no controle. 45. O Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifar, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Olha só. 46. José tinha 30 anos de idade, muito novo, né? Quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. 47. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenou o trigo colhido nas lavouras das redondezas. 49. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. 50. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potifar, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Cada nome tinha um significado, viu, gente? Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito.
E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Olha, até rimou. Dirija-se a José e faça o que ele quiser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravara em todo o Egito e de toda a terra vinha a gente ao Egito para comprar trigo de José. Portanto, a fome se agravara em toda a parte. Amém? Acabamos de ler Gênesis 41. Olha só, o que fica de lição, né? Eu já até falei com você aqui, né? O que fica para nós é que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, né? Nós precisamos crer nisso. Nós, como servos de Deus, não estamos isentos de passar por momentos difíceis. Fica isso gravado na sua mente. Mas saiba que tudo tem um propósito, né? Deus fez com que José passasse por tudo isso para que no momento certo José fosse usado como uma peça-chave. Então creia isso, creia nisso. Eu estou passando por isso. Precisamos crer que no meio de toda essa confusão, Deus quer nos ensinar algo para nos usar lá na frente. Eu creio, tá bom? Vamos orar nesse momento, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais uma leitura da palavra. Obrigado, Senhor, por poder ainda fazer o vídeo. Senhor, me ajuda, Senhor, a poder terminar de ler a tua palavra e deixar registrada no meu canal Ranildes Barros, Senhor. Que eu possa, Senhor, deixar nesse mundo digital, Senhor, um canal diferenciado, Senhor, da leitura da tua palavra na íntegra, Senhor. E mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa simples, mas Deus nos usa. Basta que nós nos deixemos ser usados. Então, eu quero te agradecer por usar a minha vida para mostrar às pessoas, Senhor, que a tua palavra, ela tem algo diferente. Ela não é um livro comum, ela é a palavra da vida. Ela é o norte para nós aqui nessa terra. E que tu deixaste cada detalhe, Senhor, da palavra de Deus, cada história, Senhor, para nos ensinar algo. Porque tu sabias que nós íamos passar por situações que talvez nós questionássemos, Senhor, a tua presença em nossas vidas. Será que Deus está me olhando? Será que Deus está no controle? Será que Deus não vê essa injustiça que eu estou passando? E aí, através da história de José, a gente pode ver, Senhor, que em momento algum tu estavas ausente, mas que ele precisava passar por tudo aquilo, Senhor, para lá na frente saber de tudo, saber governar, saber agir. Muito obrigado por fazer da história de José para nós um norte hoje. Eu, em especial, te agradeço. Me ajuda a confiar cada dia mais e mais e a me direcionar na direção correta, que é buscar fazer a tua vontade. Perdoa, Senhor, nossas faltas, que erramos mesmo sendo cristão, mesmo querendo acertar, como Paulo fala nas cartas dele. O que ele quer fazer de bom, ele não faz. E o que ele não quer fazer de mal, quando ele vê, ele já fez. Então nos perdoa. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Um beijo e até a próxima.